O ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, é uma molécula encontrada no núcleo das células responsável pela informação genética dos organismos. É uma fita dupla em forma de espiral composta por nucleotídeos, sendo eles a pentose, o fosfato e as bases nitrogenadas. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiéster. Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3 de um açúcar ao carbono 5 do próximo açúcar. E esse é o sentido da leitura e síntese de novas moléculas. Por isso, o sentido da vida é 5:3. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro, unindo-se através de pontes de hidrogênio que se formam entre as 4 bases nitrogenadas com nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina, sendo a adenina com a timina e a citosina com a guanina. A principal função do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas, visto que ele é o molde para a síntese da molécula de RNA, ou seja, ele é muito importante para a síntese das proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese do RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos. Splicing é uma retirada dos íons de um pedaço do RNA que não tem nenhuma informação, e juntado os exons são partes do RNA que tem informação, e transformando em um RNAM. O gene é uma parte do DNA, ácido desoxirribonucleico, que é responsável pelas características hereditárias geneticamente. Também serve de instrução para fabricar alguma proteína, que desempenha uma função variada no nosso organismo. Os cromossomos são cadeias de cromatina helicoidal encontradas em todos os núcleos celulares. A cromatina é formada por moléculas de DNA relacionadas a dois tipos de proteínas, cromossomos hístonas e não hístonas. A cromatina pode assumir a forma de eucromatina ou heterocromatina. Eucromatina é composta de DNA ativo que pode ser transcrito, enquanto a heterocromatina é composta de DNA altamente concentrado e inativo que não pode transcrever genes. Qual é a diferença entre cromossomo e cromatina? Essas duas estruturas são compostas de DNA, e a diferença entre elas está no estado em que se encontram. A cromatina é a fita alongada de DNA encontrada na interfase, o estágio em que as células não se dividem. Portanto, os cromossomos correspondem à cromatina concentrada. Para entender um grau de agregação, os cromossomos são a única estrutura visível durante a divisão celular. Um cromossomo pode ser dividido em milhares de regiões chamadas genes ao longo de seu comprimento. A função dos cromossomos é controlar as funções da célula. Além disso, eles carregam informação genética pessoais por meio dos genes. Estrutura: os cromossomos possuem unidades estruturais filamentosas de DNA na forma de espirais rodeadas por um material proteico denominado matriz. Os componentes do cromossomo são: cromômeros são muito irregulares e espessos granulares existem em todo o comprimento da cromatina. Cromatide é o resultado da divisão longitudinal dos cromossomos durante a divisão celular. Centrômero, a contração primária que divide os cromossomos em dois braços e afeta o movimento durante a divisão celular. Embora existam organismos dicêntricos ou multicêntricos, cada cromossomo geralmente tem apenas um centrômero. Satélite, a parte terminal do material cromossômico separada do cromossomo por meio da contração secundária. Área SAT, a parte do cromossomo relacionada à formação de nucleolos terminais. Telômero, o fim do cromossomo que protege o cromossomo contra sua degradação. Nos estágios intermediários e tardios da divisão celular, os filamentos dos cromossomos são mais compactos e condensados, facilitando sua pesquisa. Our hero claims a warrior's heart. I tell you the dragonborn A resposta é núcleo celular. with a voice wielding power of the ancient Lord Earth. Believe E a resposta correta é armazenar e transmitir informações genéticas. it's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware E a resposta certa é adenina, timina, citosina e guanina. for the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborns come. E a resposta correta é
bases nitrogenadas, grupo fosfato e pentose. E a resposta certa é: DNA é a molécula que armazena as informações genéticas em todos os seres vivos. Já o RNA é a molécula responsável pelo processo de transcrição e tradução, produzindo uma nova proteína. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient order. Believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's